Graça e paz, unidas em Cristo. Me chamo Ana Jéssica Mâncio, estou aqui, glória a Deus, pela graça do Senhor, para compartilhar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração durante algum tempo. E agradeço a oportunidade de estar aqui com as irmãs, sou de Salvador, Bahia, congrego na IBMI, a Igreja Batista Missionária, que fica no bairro de Nazaré, aqui em Salvador. Se vocês quiserem fazer uma visita, estamos esperando por vocês. Hoje o título dessa mensagem é O Propósito do Sofrimento. E antes de eu começar, né, a gravar essa mensagem, eu estava compartilhando algumas dores que eu passei antes de me converter. E foram coisas assim que hoje eu olho e falo assim, meu Deus, como eu passei por isso? E no momento que eu passava, eu considerava totalmente sem propósito, sem sentido, né, o que eu estava vivendo. Mas eram apenas consequências das escolhas que eu tomei. Toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência. E muitas vezes a gente quer tomar a escolha, mas a gente foge quando as consequências são ruins. A gente quer fugir. A gente quer logo dar para trás. Mas no meu caso não foi assim. Eu até que enfrentei. Permaneci nos meus sofrimentos por algum tempo. Mas glória a Deus, o Senhor me libertou, me salvou, me trouxe aqui. E enquanto eu pensava, lembrava do meu passado, do meu sofrimento antes de Cristo, eu ficava pensando como a minha vida não tinha sentido, porque eu não tinha um propósito para aquele sofrimento. E hoje a gente pode até olhar e conhecer pessoas no mundo. Talvez você esteja ouvindo aí em casa essa mensagem. Você se sente assim, você sofre, sofre, sofre. Sua vida é difícil, tudo para você é difícil, mas você não vê propósito. E você pensa às vezes até em tirar a sua vida, porque se a vida é só isso, não tem por que eu viver, né? E depois que eu encontrei o propósito no Senhor da salvação, eu fiquei analisando o meu coração, porque eu ainda continuava relutante quando eu via que eu estava passando por adversidades, agora por Cristo. E a palavra vai trazer para a gente uma série de textos sobre o sofrimento. Se a gente olhar, né, toda a escritura, a gente vai ver muito sofrimento, porque nós estamos vendo humanos, seres humanos, né? Então, a nossa carne corrupta, desesperadamente corrupta, vai nos levar muitas vezes a tomar decisões que vão nos acarretar sofrimentos. Ou às vezes nós vamos ser submetidos de fato, ali como Jó, por um processo permitido por Deus para que a gente passe pelo sofrimento, mesmo sem a gente saber por quê. Mas a diferença é que quando a sua vida está na mão de Deus, o seu sofrimento não é sem propósito. O seu sofrimento, ele se torna com propósito. Ele tem sentido e é isso que a gente vai entender aqui hoje. Então, meditando no livro de Atos, eu sempre fico constrangida com o tanto de sofrimento que os apóstolos, que os primeiros discípulos enfrentaram ali para estabelecer a igreja primitiva, como foram perseguidos, açoitados. E o mais doloroso é pensar que isso não ficou só aqui. A gente continua tendo essas coisas acontecendo hoje ainda, onde temos igrejas perseguidas. Então, por isso que a gente está aqui na live de missões. Então, nós vemos que pessoas estão diariamente lidando com sofrimento. E a gente tem essa perspectiva. Eu e você temos sofrimentos. Mas como nós temos encarado esses sofrimentos? E aí, gente, mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Eu fiquei pensando tanto como era a minha reação antes de Cristo. Eu falei assim, nossa, eu tô sofrendo, tá ruim, tá difícil. Não tinha Espírito Santo, não tinha ninguém lá me ajudando. Mas eu permaneci naquilo que estava ruim. Até Jesus me tirar. Porque se Deus não me tirasse daquela situação, eu ia ficar. Você percebe? E às vezes a gente vai vivendo coisas que estão ruins, mas a gente vai ficando porque de uma certa forma a gente vai se acostumando a viver na dor. Como se às vezes a dor vai se enraizando na gente e aquilo ali começa a ser comum, vai alterando a nossa visão, a nossa percepção. E hoje eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha alterar a sua percepção do propósito que hoje você enfrenta dores. É diferente de antes de você conhecer a Cristo. E eu vou começar a ler aqui para vocês o texto que foi o primeiro assim que me chamou a atenção. Pode, meu filho. Pegue o prato. Que me chamou a atenção, tá em João 21.
quando Jesus ele vai encontrar com Pedro, não sei se vocês conhecem essa passagem, eu creio que vocês conhecem, ele vai restaurar ali o chamado de Pedro, que ele pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Jesus está restaurando o chamado dele. Só que após essa linda restauração que a gente fala, tá bom, filho, que a gente fala, nossa, foi tão... Ele negou 3 vezes, Jesus fez questão de perguntar 3 vezes, um processo ali de cura, de transformação, de Pedro se sentir ali acolhido, né? Novamente ele se sentiu ali como discípulo, como pertencente. Sim, Jesus, eu te amo. Ele pôde demonstrar o amor dele por Jesus. Mas depois de Jesus falar isso para ele, Jesus ele começa a falar como Pedro ia morrer. E isso me escandalizou, assim, de uma forma. Eu falo assim, você vem de uma traição, você vem de uma negação, você vem de ver Cristo morto na cruz. E aí, quando você tá finalmente ali curtindo a presença de Deus, ali com Cristo, coladinho com Cristo, ele restaurando ali, ele perguntando coisas sérias, ele sondando seu coração, aí ele vira pra você e fala assim, sim, Simão, apacenta minhas ovelhas, ok, Simão vai apacentar as ovelhas. Porém, você vai ser levado para onde você não quer. Quando você era moço, você fazia o que você queria, mas agora quando você for velho, Jesus falou assim para ele, quando você for velho, vão pegar na sua mão e vão levar você para o lugar que você não quer. E a gente vai ler e falou assim, que é isso? Aí eu fui estudando, né? Significava que Jesus estava dizendo para Pedro que Pedro ia ser crucificado como ele. Que ele ia seguir os passos de Jesus, do seu mestre. E o que Jesus ofereceu para ele naquela restauração foi uma cruz. E a gente vai ver que Pedro desistiu. Pedro foi embora dali. Pedro foi e largou Jesus lá na... Não, tchau, 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 tchau. Vou voltar para minha casa, ficar com a minha família, com meus filhos. Vou pegar meu barco, vou pescar. Não. Pedro permaneceu, sabendo do seu fim e servindo a Jesus. Então a gente vai ver, depois do batismo com o Espírito Santo, né, do avivamento ali do Pentecoste, a gente vai ver sim um novo Pedro. Mas isso é muito perfeito, gente. Deus é perfeito. Mas a gente vai ver um Pedro que sabia qual seria o seu fim. Mas mesmo assim, permaneceu com Cristo. E a melhor parte, no final da vida de Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu mestre. Isso é sempre muito impactante para mim. E às vezes a gente, como cristão, a gente perdeu a perspectiva do evangelho. Porque o diabo inseriu uma doutrina que o evangelho é bênção, que o evangelho é plenitude, que o evangelho é você ter carro, é você ter casa, é você ter vida boa, é você ter restauração no seu casamento, é seu marido se converter, é você ter tudo o que você quer. Mas eu venho aqui, minhas irmãs, dizer para vocês, isso é mentira. Porque se você pegar a sua Bíblia na sua casa e você ler o evangelho sem a lavagem cerebral que estão fazendo dentro das igrejas, sem a mentira que estão contando falsos profetas e pessoas endemoniadas que estão dizendo que o evangelho é amor, é paz, é vida boa, vida abundância, lindo. Lindo, maravilhoso essa mensagem. Mas isso não é a verdade sobre o evangelho. Porque um dia que eu vi, o Espírito Santo me levou para focar assim, somente no evangelho. Eu comecei a chorar e eu olhei para Jesus e falei, é isso mesmo, é? Ah, não, Jesus. E Jesus começou a me confrontar do evangelho que estava enraizado na minha mente. É isso mesmo, é Jesus. O evangelho é isso, é? É sofrimento, é dor, é cruz, é espada, é perseguição, é lágrima. Nessa mesma hora, eu fui sincera com Jesus. Eu falei, hoje eu queria dar para trás. Hoje eu amo o Senhor, Jesus. Mas se o evangelho for só isso, eu queria algo mais. Eu podia reconhecer diante de Deus. E não tem problema você reconhecer, minha irmã, que você não conheceu ainda a revelação do que é o evangelho. Não tem problema você dizer para Jesus, Jesus, eu quero o evangelho e eu quero a minha casa própria. Jesus, eu quero o evangelho e eu quero o meu marido convertido. Jesus, eu quero o evangelho e eu quero mais alguma coisa. Porque hoje o mundo passou a internalizar isso na cabeça das pessoas, que você tem que ter todas as coisas e mais o evangelho. Só que o evangelho não se adiciona. O evangelho é
qualquer coisa. O evangelho é superior à sua vida, porque Jesus fala que aquele que pega a sua vida e perde por mim, ele ganha. Então é um privilégio perder para Cristo. E aí, quando você vai entender, né, toda a palavra de Deus, o que Jesus fez pela nossa vida e o que é que de fato o Evangelho trouxe pra gente, que é a salvação da nossa alma. Como nós, a irmã tá colocando aqui, ó, não merecemos a graça de Deus, não merecemos nada, mas a gente ainda acha que a gente merece. Porque quando Deus não dá, a gente fica triste, a gente fica frustrado. Então Deus começou a me trazer muitos confrontos e inclusive me trazer nãos. E se eu não fizer, você ainda vai me amar? E aí, Ana Jéssica, se eu te fizer o mesmo convite que eu fiz para Pedro, você vai me seguir? E eu faço essa pergunta para vocês hoje, irmãs, que estão aqui nessa live. Célia, Divalda, Ruth, Rosana, de Janete, Debbie. Pegue todos os sonhos que você tem colocado diante de Deus. Todos os sonhos que você tem colocado. Se Jesus senta com você hoje, como sentou com Pedro, e diz assim, ó, entrega para mim e vem para a cruz comigo. Você vai permanecer fiel ao Senhor no Evangelho. Você vai pregar que Deus é bom. Você vai dizer, Jesus, eu te amo. Porque se você não conseguir fazer isso, eu digo hoje, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa, de fato, pedir para Ele te batizar com esse batismo, com essa revelação de que Ele é suficiente. E isso é difícil, irmãs. É difícil, porque eu precisei reconhecer para Jesus. E todas as vezes que Ele me colocava em uma situação em que as coisas que eu queria me geravam ansiedade, quando eu via que aquilo ali não estava acontecendo, me geravam desespero, Ele falava assim para mim, você ainda me quer com mais alguma coisa. Você ainda está me buscando com uma expectativa em algo além de mim. E ali eu comecei a me render. Aos poucos, e ainda continuo me rendendo. A cada área que o Senhor toca, e Ele fala, se rende aqui. Porque Deus é tão bom com a gente, que Ele entende que talvez a gente não vá ser como os apóstolos, não. Mas que se nós estamos com o coração de fato disponível, a gente vai deixar Ele tocar onde Ele quiser. Senhor, vai tocar na minha carne, seja feita a tua vontade. Senhor, vai tocar nas minhas finanças, vou ficar com meu nome no SPC, vou ficar toda endividada. Aí eu tô falando isso aqui que eu tô vivendo, tá? Senhor, tudo bem, seja feita a tua vontade. Não é fácil. Por quê? Porque é um sofrimento. Mas esse sofrimento vai gerar em nós um eterno peso de glória. Que é o que eu vou ler aqui para vocês. Glória a Deus. Tentei fazer um roteiro, gente. Tentei. Mas aqui tô várias Bíblias abertas. O que Deus falar, vai falar. Aleluia. 2 Coríntios 4, versículo 7. Está escrito assim. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não desamparados. Somos abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes, as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Enquanto eu estou lendo essa passagem, o Senhor vem ministrando aqui no meu coração. Se a gente não entender o evangelho, a gente não pode fazer missão. Porque se você chegar em um lugar que o povo está passando fome, que não tem o que comer, e você falar para eles que a vida é só isso aqui, ó, Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai te dar um carro. Como eu falei no outro dia, com muito pesar no meu coração, que alguém falou para uma pessoa em uma situação completamente difícil, de enfermidade, que se não aceitasse Jesus, Deus não curaria o filho. Então, gente, não dá para pregar esse tipo de coisa.
Não dá pra gente, a gente precisa conhecer o evangelho, porque às vezes você vai visitar pessoas, você vai evangelizar pessoas, que elas vão continuar naquela vida, que elas vão continuar sendo perseguidas, elas vão continuar sendo abusadas, a depender do lugar que você for. Quantas aqui já sabem o que acontece lá no Marajó? Quantas aqui já sabem o que acontece em todos os lugares? A gente não precisa nem ir pro Marajó, mas tem pessoas, tem crianças nesse momento sendo abusadas, sendo... A nossa esperança não está nesse mundo. Mas se você der um propósito para essas pessoas, elas vão suportar essas aflições por amor a Cristo. E é isso que Jesus trouxe. Ele trouxe propósito. Porque não foi à toa que em Isaías 53 vai dizer o caminho de Jesus. E eu vou ler também aqui. Nem estava aberto, mas vamos ler. O caminho que nosso mestre fez, o caminho que aquele que a gente crê fez, foi um caminho de se esvaziar, foi um caminho de dor, foi um caminho de sofrimento. Não teve glamour na caminhada de Jesus, como agora a gente quer o evangelho, palmas, abraços, aplausos, elogios. Não teve nenhum glamour na vida de Jesus. Quando alguém emocionado, meu pastor falou isso ontem, eu amei. Um emocionado falou para Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus falou assim, o filho do homem não tem onde pousar a cabeça. Porque se você tá vendo essa multidão aqui, você tá achando que eu sou popular, que eu sou rico, que eu tenho mansão, que eu tenho um lugar bom para você, que eu tenho vida em abundância, cheio de dinheiro na terra. Você tá entendendo errado, não venha não, viu? Eu nem sei se aquele homem continuou seguindo Jesus. Quando o jovem rico, outro vai lá, emocionado, eu vou te seguir. E Jesus vai falar assim, vende o que você tem e dê aos pobres. Ele ficou com Jesus? Não ficou, porque é sempre Jesus e mais alguma coisa. Eu já sigo os mandamentos. E cuidado para que a gente não esteja vivendo como um jovem rico. Senhor, o que é que faço para obter a vida eterna? Jesus fala, você vai seguir os mandamentos, né? Ah, tudo bem, já sigo. Pronto, posso ir embora. Aí Jesus, não para por aí não. Agora que já que você já segue, já que você já está no caminho, agora vende as coisas que você tem, que você ama, que te dão segurança. Larga isso aí, entrega para mim. Aí você pode vir comigo. E aí, o culto esvaziou. E a igreja foi embora. Tem um pastor que fez uma mensagem maravilhosa. Ainda não assisti, mas só o tema que eu quero falar aqui com vocês. Fui para um culto e só tinha Jesus. O culto tá vazio. Porque as pessoas, de fato, querem tudo menos Cristo. Ou querem Cristo mais alguma coisa. Então é difícil a gente ter esse chá revelação, mas é necessário. É necessário porque a gente entrou um positivismo que vai ficar tudo bem. Não é errado a gente consolar os nossos irmãos. Mas o consolo de Paulo para as igrejas foram, olhem para mim, me imitem. Olha os sofrimentos que eu passei. O consolo de Paulo para as igrejas era, passei açoite, passei prisão, passei não sei o quê. O consolo dele era isso. Nosso Cristo é um homem de dores e por isso ele pode se compadecer do nosso sofrimento. Esse é o nosso consolo. E ele é tão bom, gente, que ele consola, mas ele consola no nosso interior. O consolo de Jesus não é mandar uma casa, não é mandar um carro. A gente pode ter bênção. Eu tô falando aqui contra bênçãos, não. Não tô falando contra bênçãos. A gente pode ser abençoado e glória a Deus por quem pode, quem tem a dádiva. Lá em Eclesiastes vai falar, né? Das bênçãos como uma dádiva. Que quem tem desfrute. Mas isso não é o padrão geral de servir a Deus. Não é todo mundo que vai ficar rico, não é todo mundo que vai ter bênção, não é todo mundo que vai ser... O que é que a gente precisa entender? Qual é o propósito, Senhor? O que o Senhor está fazendo na minha vida através dessa dor? E aqui outra passagem que eu quero comentar com as irmãs é sobre Paulo, realmente, em Atos 9. Porque mais uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem. Inclusive, porque Deus já me deu várias vezes isso, né, para a minha vida. Quando Paulo se converte, tem uma parte aqui que às vezes passa despercebido, mas ele fala assim, Deus fala assim, vá para Ananias, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eita glória, todo mundo quer ouvir essa parte.
Você é um instrumento, irmã. Você é vaso, você é pregadora, você é cheia de unção, você é cheia de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou. Aleluia. Todo mundo quer essa parte. Mas depois dessa parte vem aqui, ó. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Que a gente não despreze a palavra como um todo. Que a gente não viva de versículos isolados. Porque aqui, atrás desse grande homem, desse grande chamado, desse grande poder de Deus, existia uma grande dor, um grande sofrimento proposto. Através dos grandes apóstolos, houveram grandes perseguições, houveram grandes sofrimentos. E hoje continua sendo assim, gente. Não mudou. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Então, continua sendo assim. Mas nós mudamos a nossa percepção. Outra frase que eu quero deixar aqui, que eu ouvi de uma pastora que eu amo muito, Maria Luque. Ela disse, a gente vai passar por dor, todo mundo vai passar por dor. Mas se a sua dor está te tirando, né, do caminho, está te tirando, está te roubando da palavra, do que Deus quer que você faça, talvez não é que a sua dor está demais, é que você esteja com propósito de menos. Então eu quero deixar hoje como lição aqui para todas nós, buscarmos em Deus quando estivermos diante de sofrimentos, das circunstâncias da nossa vida, porque tem gente que vive no padecer todo dia, mas a graça de Deus é suficiente para cada um, para cada situação. Então eu quero que você pergunte ao Senhor, qual é o propósito, Deus, desse sofrimento? Porque quando Jesus estava com os discípulos, ele os preparou. Não é errado você perguntar a Deus qual é o propósito, é errado você ficar querendo fugir da dor. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não quero, eu não mereço, porque você acha que você não merece, mas você merece. Se você se reconhece como pecadora, você vai perceber que você merece. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente consegue ver quão pequeno é o nosso sofrimento. Isso aqui não é para minimizar e dizer que não vai doer, gente. Eu tô querendo dizer que vai doer, mas nós precisamos entender o propósito da dor. Ontem, eu vou passar aqui no final esse vídeo, que aí eu vou terminar logo aqui o que eu tô falando e eu vou passar um vídeo aqui pra vocês. Eu fui assistir esse vídeo, eu tava assim, sem ar. Aí eu olho assim, meu Deus, o que é a minha dor perto disso? A gente ainda tem esse consolo, que é o Espírito Santo. Outra coisa que me chamou a atenção. Quando Deus, ou quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, já lá João 16, 17, que coisa mais linda do mundo para mim, essas mensagens. Ele vai dizer assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Então vai ser pior ainda, né? E olha que coisa, o nome que Jesus vai usar para falar do Espírito Santo é o Consolador. Quem precisa de consolo? Quem está em dor, quem está em aflição. E Jesus sabia que aqueles discípulos ali estariam em dor em alguns momentos. Naquele momento eles estavam em dor, porque eles iam perder, né? Aparentemente naquele momento ali, Jesus. Eles estavam em dor, eles estavam em angústia, eles estavam sem entender nada, né? Porque Jesus explicou, pregou, preparou, mas na hora da dor ainda ficaram desorientados. E antes de finalizar, eu quero dizer para vocês, o propósito da dor você vai entender no seu secreto com Deus, porque ele tem um propósito para cada um aqui. Lá em Romanos 8 vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Isso é maravilhoso para quem está em dor, porque se você ama a Deus e você está no propósito dele, você está protegido. E Deus confirmou isso no meu coração hoje. Quando eu estava vendo tudo que aconteceu com Paulo, ele vai para aquele, depois vai preso, aí dá testemunha, aí depois vai preso para outro lugar, Aí no meio de entre uma prisão e outra vai ter o naufrágio, né? Vai ter aquele negócio. Eu falei, Jesus, que perturbação é essa? E eu acho lindo que isso aqui tá lá em Atos no final, essas coisas que eu tô falando. Eu acho lindo que Paulo fala para consolar as pessoas que estavam achando que ia morrer naquela viagem, que o anjo chegou e disse a ele que eles não iam morrer, que ele animou ele, né? Tenha bom ânimo. E a mensagem do anjo, peraí, gente, que eu preciso ler isso aqui, que agora a mensagem do anjo para ele foi: tenha bom ânimo, porque você tem que pregar em tal lugar.
Tipo assim, tem um propósito, meu filho. Você não vai morrer aqui, não. Olha que coisa incrível. E deixa eu falar pra você, minha irmã, que você tá ouvindo essa mensagem hoje. Tem um propósito na sua vida. Você não vai morrer nessa dor. Você não vai morrer, não. Não, minha amada. Continua. Eu creio que a gente não tá naquele navio, daquele lugar da tempestade que Paulo tava vivendo. Naquele desespero. Meu Deus, ficaram vários dias com fome, uma confusão, ainda estava sendo preso. Jesus Cristo, quando eu fico imaginando, eu já tô preso. E a gente fica assim, né? Quando acontece, vai dando tudo errado de uma vez só, a gente fica, meu Deus, eu não aguento mais. Aí vem outra coisa, outra coisa, outra coisa. Meu Deus, eu não aguento mais. Mas é isso que eu quero trazer para vocês. O anjo animou Paulo com essa seguinte frase: você precisa pregar, você precisa continuar pregando em tal lugar aí que você vai. Então você vai chegar lá. E é isso que eu quero dizer para vocês. Quando vocês estiverem em meio à dor, ouçam o anjo, ouçam Deus falando. Tem um destino final para essa dor. E eu não tô falando aqui de destino final de bênção. Eu tô falando aqui de destino final cumprindo o propósito de Deus. Porque o propósito final, Paulo foi morto. Ele morreu em algum momento. Mas naquele momento que era um desespero, que estava todo mundo temendo perder a sua vida, Paulo ainda não tinha cumprido o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, gente, tem uma música que todo mundo fala assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Eu vou ressignificar aqui. Você não vai morrer enquanto o propósito de Deus não se cumprir, porque ele fez isso com Paulo. E ele fez isso com Pedro. Pedro também foi preso, mas Jesus, quando ele foi preso, Jesus tinha dado a palavra a ele, que ele ia morrer quando fosse velho. Quando você for velho, vão te lá. Jesus já tinha dito que você vai morrer velho. Então, quando ele foi preso, ele ainda não era velho, ele já estava ali, ó, dormindo. Por quê? Porque ele sabia que ele não ia morrer. Jesus tinha dado a palavra a ele: eu vou morrer, mas é velho, não é agora. Então, irmãs, para finalizar, eu quero dizer como nós vamos suportar o sofrimento. E isso aqui é muito simples. A gente já sabe. Porém, no momento da aflição, a gente fica tão desesperada que a gente esquece o básico. E é por isso que a gente precisa repetir sempre e sempre e sempre. É por isso que a gente precisa ler Evangelho, 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 Evangelho. Se eu fosse você, tá fazendo a leitura da Bíblia anual, vai pro Evangelho, tá? Vai ler Evangelho, vai ler Evangelho, vai ler Evangelho, vai tomar banho de Evangelho, batiza de Evangelho, bota o Evangelho na sua testa. Pra quê? Pra que você entenda qual é a parte da história que você tá. Nós estamos aqui, na nova aliança. Maravilhoso, compreenda a Bíblia como um todo, porque é toda a palavra de Deus, em nome de Jesus, inspirada por Ele para a nossa vida. Mas se você ainda não entendeu o Evangelho, eu te convido a fazer o que o Espírito Santo me convidou. Vai ser batizada de novo, porque eu me converti de novo. Eu digo que esse tempo que eu tirei para ver o Evangelho de novo foi diferente. Eu me converti de novo, eu tive que me arrepender, eu tive que dizer: Deus, eu tô querendo o Senhor em um bocado de coisa. Mas as coisas que a gente vai fazer para suportar o sofrimento. Salmo 109. Davi, se você for ler o Salmo, tem sofrimento para dar e vender. Inclusive, ele inspira nossas orações, né? Não sei se minha câmera vai fechar aí, que eu tô abrindo aqui no celular. Mas Davi inspira nossas orações, porque é tanta dor que Davi passa. E ele escreve, isso é maravilhoso. Ele deixa ali registrado as dores que ele passou. E aí a gente teve uma vez que eu tava achando que era meu fim. Eu falei: meu Deus, nem eu sabia o que eu ia passar depois daquilo, mas tudo bem. E aí eu vi uma oração de Davi, eu falei: não, se Davi passou, sobreviveu, eu também vou sobreviver. E é assim que acontece quando eu vou ler alguns salmos. Mas aqui no Salmo 109, Davi vai fazer a oração do perseguido. Que lindo, né? Não vou ler toda não, mas eu vou ler uma parte. Ele disse assim, a partir do versículo 3: eles me cercaram com palavras odiosas, pelejaram contra mim sem causa, e em recompensa do meu amor são meus adversários. Mas eu faço oração. Olha só, eu vou dar a resposta aqui talvez para você estar precisando hoje, está sendo perseguido, estão falando mal de você, estão pelejando, tá uma língua mentirosa atrás de tu, peraí, que você vai fazer aqui, ó, a resposta. Em recompensa do meu amor, eles são meus adversários. Davi estava dizendo que não fez nada para as pessoas odiarem ele, tá? Não é a gente que às vezes faz umas coisas erradas, não. Eu sou a primeira da fila. Mas Davi falou assim: em recompensa do meu amor, eu tenho eles com amor, mas eles me traíram, eles são meus adversários, eles falam mal de mim. E Davi fala assim: eu faço oração. Tá sendo... A gente tem que viver em oração. Aí às vezes você vai falar: mas irmã, eu já oro. Pois é, na aflição você vai orar mais. Por quê?
porque você precisa de mais da presença de Deus, mais graça de Deus. Então aí você vai orar mais. E é lindo isso. Quando a Emily vem aqui, Daniel, quando sai o decreto, né, que quem orasse ia ser lá preso, em nome de Deus, aí Daniel vai, abre a janela e é 3 vezes ao dia. E às vezes a gente até faz a oração de Daniel quando a gente faz um propósito pela nossa vida, pela nossa família, pelo carro, pela casa, pelo trabalho, pela causa na justiça. A gente vai orar. Vou orar, Deus, 3 vezes no dia. Vou clamar aqui por esse propósito. Mas a gente deveria orar 3 vezes no dia quando realmente a nossa alma está batida, está aflita, está angustiada. Quando a gente está sendo perseguido, quando a gente está sendo humilhado. Porque é ali que a gente vai encontrar paz, é ali que a gente vai encontrar refrigério, é ali que a gente vai ser cheio da graça do Senhor para suportar a aflição. Então, Davi, nesse mesmo salmo, vai falar: eu faço oração. Primeira coisa que você vai fazer no sofrimento, oração. Segunda coisa que você vai fazer no sofrimento, Davi vai falar aqui embaixo desse mesmo salmo. Cadê, meu Jesus? 24, versículo 24. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. Olha só. Jejum é outra coisa que você vai fazer no sofrimento. Por quê? Porque a gente precisa da força que vem de Deus, né? Ele é o nosso sustento. Quando as pessoas perguntaram, seus discípulos não jejuam? Jesus diz, ainda não. Eles vão jejuar. Quando a dor apertou, com certeza, não tem ânimo para comer. Quando você tá triste, tem gente que come muito, né? Independente da situação. Mas aí já é outra história. Mas os jejuns mesmo de lamento eram feitos quando as pessoas estavam passando por aflição. E aí vão apregoar o jejum, lá em Joel vai dizer. Porque tá tudo ruim, tá tudo escasso, tá fechando tudo. O que é que tá acontecendo? Apregoar um jejum. A gente vai jejuar de verdade quando a gente tá em dor, quando a gente tá em sofrimento, quando a gente tá em angústia. Pode ter certeza que você não vai quebrar esse jejum, não. Porque você tá completamente na dependência de Deus. Esse é o melhor momento para jejuar. Terceira coisa que você vai fazer aprendemos com Davi, né? Vamos orar, vamos jejuar. Terceira coisa, lá no Salmo 19, Davi também vai falar: medita na sua lei, dia e noite, noite e dia. É o que vai fortalecer a gente. É o que vai nos lembrar da nossa esperança. É o que vai nos trazer de volta ao propósito de Deus para a nossa vida. Meditar na palavra do Senhor. Ai, tô isso, tô aquilo. Não, vai para a palavra. Vive a palavra, ora a palavra, fala a palavra. Fica ali coladinho na palavra, porque o Senhor vai te fortalecer através disso. E deixa eu finalizar aqui, gente, com mais um versículo que eu salvei aqui. Glória a Deus. Cadê meu pai? Não sei nem qual, eu salvei tanto versículo que eu não sei nem qual é que eu vou falar agora. Mas eu vou finalizar com esse. 1 Pedro 4, eu li esse não, li Coríntios. Sofrimento por ser cristão. Amados, não estranhe o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecido. Nesse primeiro versículo, eu completamente tenho alguma coisa errada comigo. Eu tomei alguma decisão errada. Pouco tempo atrás eu estava me confrontando com isso. Por que está acontecendo? Porque minha vida está indo para um lugar, Deus, que eu sei que é de dor. E aí o Senhor falou, calma minha filha, respira aí, tá tudo sob controle. Aí eu fico calma, porque é Deus que tá falando, mas o controle realmente eu não vejo. Mas enfim, continuemos. Às vezes a gente lê a Bíblia e realmente tá tudo ao contrário. O que a Bíblia fala e o que a gente pensa. Por quê? Olha o que Pedro tá falando, não se estranhe. E o que a gente faz? A gente se estranha. Mas a partir de hoje a gente não vai mais estranhar, porque Deus está falando aqui. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete na vida dos outros. Estou abreviando, que fala negócios a ler, mas dá no meio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? Glória a Deus.
É muito difícil, né, gente? A gente se alegrar no sofrimento. Mas tem uma forma. É quando você faz essa parte. Ora, jejua e lê a Bíblia. Você vai se alegrar. Porque Deus ele tem essa maneira linda de trazer alegria ao nosso coração. E além disso, da presença do Senhor, que é suficiente, ele ainda usa algumas formas de nos alegrar, porque ele é bom demais. Essa misericórdia é transbordante. E glória a Jesus. Então, o propósito do sofrimento, para vocês, se quiserem anotar, mudar o nosso caráter, provar a sinceridade da nossa fé. Sabe, hoje eu estava falando com Deus dos momentos que eu estava chorando por amigos, que eu queria estar nos meios, que eu queria estar nas mesas, que eu queria estar nos lugares. Eu chorava, chorava, chorava e Deus estava falando comigo. Eu sou o seu amigo. Agora você precisa me conhecer como amigo. E eu não entendia. E eu, não quero, não quero, não quero. Aí veio as dores. Aí eu entendi. A dor é pedagógica. A gente aprende na dor. E lá em Eclesiastes tem uma passagem que vai dizer: é melhor estar na casa que tem luto. O sábio está na casa que tem luto. Não que tá na alegria. Porque na alegria, você tá lá na alegria, na euforia, você não tá aprendendo nada. Você tá curtindo, você tá desfrutando. Mas na dor você vai refletir. Na dor você vai pensar nas suas palavras. Na dor você vai olhar pro seu caráter. Vai dizer: tá certo isso aqui. Na dor que você vai refletir sobre quem você é. Então, vai provar a sua sinceridade. Quando Saulo vai ali e a luz brilha, ele fica 3 dias cego. Você imagina que um homem que era todo poderosão, perseguindo cristão, mandando, desmandando, fica 3 dias cego, ele fica sem comer, ele fica completamente dependente. Aqueles 3 dias ali, foi Deus moendo ele, moendo a carne dele, moendo ele no sentido de orgulho. Foi o início, né? A dor, imagine você ser um homem que perseguiu os cristãos e você se dá de cara com Jesus falando: por que você está me perseguindo? Sendo que você cria de todo o seu coração que Jesus não era Deus. Imagine, você já tomou aí na sua cara, nessa hora. E na revelação de Jesus ele já foi humilhado, mas ele ainda fica 3 dias ali cego, completamente dependente do Espírito Santo. E era o Espírito Santo falando: antes você falava para onde você ia, você fazia o que você quiser. Agora não, agora quem fala sou eu e você obedece. E você segue. Ali ele estava sendo subjugado, submetido. E nós, como cristãos, precisamos ser submetidas ao Espírito Santo. E o sofrimento vai nos ensinar a nos submeter, porque a gente é difícil. A carne é miserável. Em nome de Jesus. Para o apóstolo Paulo, o sofrimento não foi um castigo, mas foi uma ferramenta pedagógica de Deus para transformá-lo de um perseguidor orgulhoso em um servo humilde e dependente. Você quer fazer coisa grande para o Senhor? Então se prepara para ser moído. Se prepara para ser esmagado e faça as pazes com o sofrimento. É isso que Deus tem ministrado no meu coração. Eu estou dizendo na maneira mais limpa que está derramando aí em mim, vai derramar para você. Abraça o sofrimento. Agarre ele. Ame ele. Porque é isso que vai fazer você ser um instrumento nas mãos do Senhor. O significado do nome Paulo, sabe o que significa, gente? Pequeno. Pequeno. Aí você hoje vai olhar para Paulo e vai dizer: um grande homem de Deus, um grande apóstolo de Deus. Mas Paulo era pequeno aos olhos do Senhor, porque é necessário, como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Então, glória a Deus. Mais uma coisa que o sofrimento vai fazer com a gente: quebrantamento do orgulho. Paulo, né, ficou cego e dependente. Outra coisa que vai fazer: nossa identificação com Cristo. Quando nós sofremos, nós nos identificamos com Ele. A gente ora tanto para parecer com Jesus, e aí quando chega na hora da dor, chega na hora da calúnia, da difamação, tudo que Jesus passou, a gente quer pular. Mas é nessa hora que a gente está se identificando com Ele. Através da cruz, através do sofrimento, tudo isso vai fazer a nossa identificação com o Evangelho. Outra coisa que o sofrimento vai fazer: dependência de Deus e validação do chamado. E aí, para finalizar, agora eu vou finalizar mesmo. O sofrimento é o preço da submissão a Cristo, que gera maturidade, que garante que toda a glória da obra missionária seja para Ele e não para o homem. Então, se nós estamos aqui na live de missões, se nós queremos ser missionários, se nós queremos levar a palavra do Senhor, nós precisamos antes passar pelo processo da dor, do quebrantamento, do sofrimento, que não é só antes da missão, mas vai ter durante, vai ser depois, vai ser até que ele venha.
e enxugue dos nossos olhos toda lágrima, como está lá em Apocalipse 22. E é isso, minhas irmãs. Eu vou agradecer a oportunidade. Como ficou muito grande a palavra, eu vou estar pedindo a você que assistiu, se o Senhor falou no seu coração, se você viu que você tem um evangelho que talvez não seja parecido com isso que eu estou falando, e você quer se arrepender, se ajoelhe onde você estiver, peça perdão ao Senhor, peça que o Espírito Santo revele para você na sua casa, no sua intimidade ali, a presença dele, quem ele é verdadeiramente, que você possa conhecer através das Escrituras. Pegue uma Bíblia e vá ler, e vá se debruçar, e peça ao Senhor, tira as escamas dos meus olhos, que eu conheça quem Jesus é. Jesus me mostra, me revela quem tu és. E assim o Espírito Santo vai estar com você, te conduzindo em todos os passos a seguir. Só ouça a voz do Senhor. Se Ele está falando ao seu coração hoje, não endureça, mas quebrante, desça, se renda a Ele. Porque às vezes tem muita coisa que a gente quer fazer, mas que não dá. A situação não deixa a gente fazer nada. Então a única coisa que a gente tem que fazer é se render aos pés de Jesus e deixar com que Ele faça. Então é isso, minhas amadas. Eu vou colocar o link do vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou pedir para a irmã Líbia pôr na congregação, tá? Aí vocês podem estar assistindo, que fala sobre um missionário que sofreu muito e o legado que ele deixou pra gente, pra igreja perseguida. Então é isso, Deus abençoe, minhas irmãs. Agradeço a oportunidade.